Novel e fanfic narradas. Game of Thrones, A Lenda de Jon Artic. Capítulo 166 Comércio Artica em Essos 21. Essos, 296 d.C. A porta da sala logo se abriu quando Jon entrou. Daenerys pediu para ele ir até lá e Rhaenys finalmente o chamou. Rhaenys. Jon se aproximou enquanto a garota olhava para ele. Jon, ela murmurou. Esse é seu nome verdadeiro? Ela não conseguiu evitar perguntar, observando enquanto ele se aproximava da cama. Não, pelo menos não foi assim que minha mãe me chamou, mas se você quer saber, ela me chamou de Aegon. Isso foi depois do saque de Porto Real? Jon disse. Entendo. Foi tudo que ela disse enquanto observava Jon sentar-se ao seu lado, antes de olhá-lo atentamente. Daenerys veio aqui? Foi ideia sua? Ela perguntou. Sim, pensei que seria bom você conversar com outro Targaryen. Jon respondeu. Obrigada por isso. Ela foi forçada a agradecê-lo. Não foi nada, como você está se sentindo? Ele perguntou, olhando para a barriga dela. Estou bem, e não me olhe assim, não quero que essa criança se machuque. Por mais estranho que as coisas sejam, ele é meu filho. Ela murmurou ofendida, como se Jon achasse que ela poderia considerar um aborto. Eu sei que você não faria isso. Jon disse em um tom calmo, embora houvesse coisas além de apenas querer ou não que o garoto vivesse. Ouvi muitas coisas de Daenerys. Rhaenys de repente começou a abordar um assunto, praticamente tentando adiar o inevitável. Bem, tive sorte de encontrá-la em Pentos, comentou Jon, acomodando-se ao lado da cama. Sortudo? Ouvi aqui que você praticamente planejou tudo. Não sabia que você era tão manipulador. Ela murmurou com um olhar um pouco intenso, mas abrindo um sorriso. Manipulador? Não acho que seja isso. Eu apenas organizei o momento bem o suficiente para encontrá-la e contar a verdade. Além disso, ela precisava de ajuda. Jon falou com um pequeno sorriso, admitindo que seu encontro com Daenerys não foi puramente por acaso. Não importa, é muito bom que você a tenha encontrado. Estou feliz, mas também chocada com a maneira como ela descreveu o irmão. Ele é tão louco quanto ela disse? Rhaenys perguntou, curiosa. Por mais louco que eu quisesse matá-lo. Só não o fiz por causa de Daenerys. Jon admitiu. Não é bom matar seu próprio sangue, Jon murmurou Rhaenys. Você diz isso porque não o conhecia. Ele é filho inteiramente do pai dele. O que ele fez com Daenerys é imperdoável para mim. Jon comentou. Entendo. Em todo caso, o que importa agora é que Daenerys está aqui, e estamos juntos agora. Ela murmurou enquanto pegava a mão de Jon, guiando-a até sua barriga e pressionando gentilmente. Rhaenys começou a pensar sobre seu futuro e a criança, querendo ter Jon e o bebê com ela. Em breve mais de nós virão. Ela começou, não querendo mais atrasar o motivo de Jon estar lá. Este bebê é algo que eu não quero perder, Jon. Ei, talvez eu me sinta estranha sobre isso, mas eu também não quero perdê-lo. Ela declarou, mantendo os olhos fixos nele. Sabe, eu fiquei chateada. O que meu pai fez com sua mão? Não é fácil pensar que meu pai nos abandonou, e talvez eu nunca os perdoe, mas você é alguém que eu não quero perder. Eu quero passar o resto da minha vida com você e esta criança. Ele é nosso filho, nossa semente. Ela murmurou com um tom triste. Jon colocou a mão na barriga dela, depois a levou até o rosto dela enquanto lágrimas começavam a escorrer de seus olhos violetas, enxugando-as com os dedos. Eu também não quero que nada nos separe, Rhaenys. Esta criança não será um bastardo. Ele será o príncipe legítimo de Artica, e eu posso entender como você se sente. Ele disse, afinal, ninguém poderia ignorar o sentimento de traição sabendo que seu pai havia abandonado sua mãe para se casar com outra, mas essa era a mãe de Jon. A única coisa que peço é que você não fale mal da minha mãe. Mesmo que você a odeie, não permitirei que faça isso na frente do nosso filho ou de qualquer outra pessoa, especialmente eu. Sabendo disso, Rhaenys, você ainda deseja ficar comigo? Jon declarou firmemente e perguntou com um tom mais sério. Jon, está tudo bem. Você está certo. Não direi nada sobre ela e guardarei meus sentimentos para mim. Rhaenys murmurou relutantemente. Está tudo bem, Rhaenys. Estou feliz que você esteja aqui comigo, irmã. Jon lhe deu um sorriso terno. Sim, agora eu tenho você, um irmão que eu nem sabia que existia. Ela murmurou, estendendo a mão e tocando a dele em um gesto de afeição entre os dois. Eu tenho uma preocupação. Suas esposas? Não seria ruim para você se casar com uma terceira? Ela murmurou após um breve silêncio. Não da maneira que você pensa. Eu sou um homem que se comprometeu com elas, deixando-a saber que eu poderia ter mais esposas. Jon falou com seu tom confiante de sempre, e agora ele teria Rhaenys, a mulher por quem ele mais se sentia atraído. Nada nos impedirá de continuar nosso casamento. Além disso, quando você estiver pronta, faremos exatamente isso. Jon concluiu. Certo. Outra coisa, ouvi dizer que você tem dragões. Você realmente os tem, Jon? Ela murmurou, olhando para ele atentamente, mais curiosa do que nunca. Afinal, dragões eram um sonho para ela, e Jon sabia disso muito bem pelas conversas deles em Dorne. É verdade. Ganhei um ovo de Aemon quando ele serviu como mestre da muralha muitos anos atrás. Eu sabia que o ovo estava vivo, e o levei para além da muralha comigo. Jon disse suavemente enquanto Rhaenys o encarava sem piscar. Jon continuou, levou muitas luas para ele chocar. Eu mesmo preparei para a eclosão. E quando aconteceu, um dragão quadrúpede branco veio ao mundo. Ele sabia quem eu era no momento em que pôs os olhos em mim. Jon sorriu, lembrando-se de um dos dias mais especiais de sua vida, um menino que chocou um dragão.
Sua alegria naquele dia poderia ter superado qualquer outro que ele teve na infância. Qual é o nome dele? Rhaenys quis saber. Eragon, meu primogênito. Jon respondeu. Rhaenys olhou para ele, mesmo com uma pitada de inveja. Jon, eu também terei um dragão um dia? Ela não conseguiu evitar vacilar, não querendo tirar vantagem de Jon, mas esse era o sonho de sua vida, e ela conseguia imaginar a alegria de Jon por ela se ela tivesse a mesma experiência. Você pode, mas não é minha decisão, depende dos dragões. No entanto, haverá muitas oportunidades nas próximas décadas. Afinal, eu quero ter o máximo de dragões possível. Ele disse. Incrível, Artica será como Valíria então? Rhaenys parecia cada vez mais encantada, começando a se abrir com suas perguntas incessantes sobre dragões. Eu não diria isso. Artica será algo diferente de Valíria, algo maior. Jon falou. Você pode me contar mais sobre este lugar, onde nosso filho viverá? Rhaenys esperou ansiosamente para ouvir mais sobre Artica, já que Daenerys não podia compartilhar muito, tendo apenas visto o lugar em um sonho. Jon continuou falando sobre Artica para Rhaenys pelas próximas horas e a garota, que havia se perdido há apenas um dia, agora ria e ficava animada enquanto ouvia cada palavra de Jon. Jon não saiu do quarto enquanto comida era trazida para ambos, e a noite caiu enquanto Jon explicava muitas coisas, não apenas sobre dragões, mas sobre a vida diária em Artica e alguns de seus planos. Está ficando tarde. Posso ser egoísta em pedir para você ficar? Sua esposa não ficará brava? Rhaenys murmurou no final, não querendo ficar sozinho como ontem, enquanto tinha pensamentos bastante sombrios. Sim, Jon finalmente disse, sem negar a mãe de seu filho. Então divida a cama comigo. Eu quero seu abraço. Ela disse finalmente. Só me dê um minuto, preciso falar com Ygritte antes de ficar com você. Jon se levantou antes de começar a sair do quarto, com a compreensão de Rhaenys. Jon teve uma breve conversa com Ygritte, falando sobre sua conversa com Rhaenys e seu estado atual com a criança. Parece que ela está melhor, comentou Ygritte. Sim, ela está mais animada, embora eu saiba que ela está se esforçando para se adaptar a muitas coisas. Ainda assim, ela parece muito melhor do que antes. Jon comentou. Tudo bem, eu também acho que ela precisa da sua atenção agora. Só não esqueça que você tem uma esposa também esperando para sentir seu calor. Ygritte disse com um sorriso, beijando-o amorosamente. Jon assentiu e se despediu, voltando para o quarto onde Rhaenys estava. Ele dividia a cama com ela, e ela se agarrou a ele para ficar em seus braços. Não havia relação sexual entre os dois, ela simplesmente queria estar ali segurando Jon, decidindo que este era o homem com quem ela dividiria sua vida. Os navios do Ártico continuaram navegando pelo mar entre a ponta sul de Dorne e Essos, indo mais para o sul. Nos dias seguintes, Jon começou a passar a maior parte do tempo com Rhaenys, embora ele ainda tivesse seus deveres como comandante de toda a frota. Como esperado do rei de Artica, então ele não podia dedicar todo o seu tempo a Rhaenys. Daenerys a visitava com frequência, conversando o máximo que podia e lendo os livros que Jon mantinha no quarto, enquanto Daenerys compartilhava tudo o que aprendia em suas aulas particulares. Quando isso aconteceu com Jon presente, as duas mulheres Targaryen ouviram algumas das histórias de Jon, algumas sobre Artica, a muralha, as cidades do norte e até Winterfell. Ocasionalmente, elas perguntavam sobre a vez em que ele ganhou um torneio e nomeou Arya a rainha da beleza, levando algumas risadas, sabendo que Arya não era do tipo que apreciava muito isso. Às vezes, Jon simplesmente ficava lá, escrevendo algumas coisas em seus livros enquanto as duas mulheres conversavam, até mesmo discutindo as pinturas que Ygritte havia feito espalhadas pela sala, ou até mesmo falando sobre Ghost, que ficava na sala o dia todo para que Jon pudesse ficar de olho em Rhaenys. Quando Jon tinha seus deveres com a frota, ele deixava até Ygritte com Rhaenys, embora Rhaenys se sentisse desconfortável com o olhar desconfiado e intenso da ruiva no começo. Eventualmente, eles compartilharam algumas das pinturas de Ygritte enquanto Rhaenys desenhava ali, se conhecendo melhor. Jon disse a Rhaenys que Ygritte era bastante teimosa e desconfiada de muitas coisas, mas era uma mulher que só queria proteger aqueles com quem se importava. Depois que ela se acostumasse com Rhaenys, ela se tornaria muito mais aberta. Rhaenys agiu de acordo com a rainha de Artica a partir daquele ponto. Jon ficou satisfeito com o desenvolvimento de Rhaenys em suas interações com os outros, e Arya veio visitá-la com Wynd. A presença de Wynd foi uma grande surpresa para Rhaenys, que nunca tinha visto uma criança da floresta antes e teve uma reação semelhante à de Daenerys, embora ela tenha escondido bem, já que Jon a avisou de antemão e descreveu o que ela veria para evitar assustá-la. Wynd observou cautelosamente por trás de Arya enquanto Rhaenys analisava esse ser, um membro de uma raça que ela nunca imaginou ver. Ao mesmo tempo, ela pensou sobre como esse ser seria aquele que conduziria sua cerimônia de casamento através dos deuses antigos. Então, uma semana depois, Rhaenys estava se sentindo melhor e começou a sair para algumas caminhadas, cuidada pela mesma curandeira que havia ajudado Daenerys no começo, dando passeios enquanto conversava com todos. Ygritte eventualmente não conseguiu mais suportar dormir sozinha em sua cama e começou a ficar com Jon e Rhaenys. Não havia relações entre eles, mas Jon se via todas as noites abraçado por duas mulheres, uma de cada lado. Conforme a jornada continuava, o dia da cerimônia finalmente chegou, com Rhaenys sendo conduzida por sua tia até onde Jon estava esperando. Wynd na frente dele com uma expressão estranhamente séria, substituindo a de sempre.
Ela estava prestes a conduzir sua primeira cerimônia, e atrás dela estava uma pequena árvore Verwood, uma que John havia cultivado ele mesmo a partir de uma muda que ele trouxe de Artica, com a intenção de plantá-la em algum lugar em Essos, já que ele não poderia viajar com ela. Rhaenys se aproximou de John quando o Indy começou. Ela começou a recitar suas palavras enquanto enrolava uma fita em volta das mãos estendidas de John e Rhaenys, continuando a falar. Diante dos deuses antigos, essas duas almas estão sendo unidas, unindo-as como uma pela eternidade. Ela disse, tocando suas mãos unidas. Agora olhem um para o outro e digam as palavras finais, o Indy pediu. John e Rhaenys se entreolharam, fixando os olhos por alguns segundos enquanto seus olhos de cores diferentes se encontravam antes de começarem a falar simultaneamente. Eu sou dela, e ela é minha. Eu sou dele, e ele é meu. Desde este dia até o fim dos meus dias. Desde este dia até o fim dos meus dias. E com isso eles terminaram se aproximando um do outro, selando o momento com um beijo. De agora em diante, você será conhecida como Rhaenys Artica, a terceira rainha de Artica. O Indy declarou no final, enquanto todos que testemunharam o casamento exclamaram. Vida longa ao nosso rei e rainhas, todos gritaram. Com isso, o casamento foi breve, e eles retornaram à rotina enquanto seguiam para o sul. O casamento de John nem sequer foi consumado, esperando a criança nascer primeiro, enquanto John dava atenção a Rhaenys sempre que ela vinha até ele. Rhaenys Artica, parece que nunca imaginei me chamar assim. Rhaenys murmurou na cama enquanto John estava sentado lendo um livro. Sim, eu também não esperava ter uma esposa chamada Rhaenys. John deu um meio sorriso ao seu próprio comentário. Você nunca me disse por que manteve o nome John. Você não se chamava Aegon? Rhaenys finalmente perguntou. Ela tinha dúvidas sobre isso, afinal, era um ponto delicado, com John sendo chamado pelo nome de seu falecido irmão. Por que me tornei quem sou hoje com o nome John? Eu construí Artica como John, então continuarei sendo John em qualquer livro escrito sobre mim no futuro. John respondeu. Acho que consigo entender isso. Rhaenys murmurou antes de se voltar para John com outro assunto. Como você imagina que nosso filho será? Seus outros filhos têm uma aparência Targaryen, não tem? Ela perguntou curiosamente. Não sabemos, ele pode nascer como você e eu, ou até mesmo um Targaryen como Lyanna e Jon. Mas eu ainda gostaria de ter um filho com minha aparência Stark. Jon admitiu que, embora soubesse que a criança era uma parte dele dentro da mulher, a aparência era impossível de prever. Jon continuou falando com Rhaenys enquanto Ygritte se juntou a eles um momento depois. Enquanto isso, em Lys, a atmosfera na cidade não era boa. Todos os guardas e soldados tinham sido avisados de um possível confronto com os Articans, e embora as chances fossem pequenas, eles ainda tinham que lutar e tentar sobreviver. No entanto, os próximos dias de tensão não provaram ser nada, pois todos mantiveram os olhos no mar vazio, sem sinal dos Articans. Nem podiam saber sobre outros navios, pois ninguém queria navegar com aquela frota cortando as águas. As coisas não estavam indo bem para Zala Maerys. Os outros magisters estavam claramente irritados com as ações de seu filho e como ele havia colocado Lys em tal situação. Valan até fez algo que chocou a todos. Para aliviar a pressão sobre si mesmo, ele primeiro matou todos os guardas e o conselheiro com Zafir. Mas o que os chocou ainda mais foi como ele renegou seu próprio filho, despojando-o de seu nome e transformando-o praticamente em um escravo, deixando a cidade envergonhada por manchar seu nome. Ele usaria isso como prova para mostrar que não tinha inimizade contra os Articans, tentando acalmar a situação. E eles esperaram que os navios mercantes viessem até eles. No entanto, nenhuma frota massiva foi vista. O porto permaneceu vazio até que rumores começaram a circular de que a frota Artica não estava mais no mar. Os capitães mais ousados começaram a navegar novamente, e navios até começaram a aparecer no horizonte, sem a bandeira de Artica, atracando no porto enquanto os próprios magisters buscavam notícias. A frota Artican não está no mar, nós os vimos indo para o sul. É por isso que viemos para a cidade. Foi a resposta de um homem que parecia ser um pirata trazendo carga de escravos. Para o sul, repetiu um dos magisters atordoado, olhando para seus companheiros. Eles não planejam vir para cá? Os magistrados ficaram bastante surpresos, sem entender o que estava acontecendo. Essa confusão durou dias enquanto o comércio marítimo lentamente voltava ao normal. Então, o navio de Dorne carregando a bandeira martel chegou à cidade. Oberyn desembarcou do navio junto com suas filhas e amante. Ele conhecia bem os homens poderosos deste lugar, já que Dorne era vizinha de Lys, e ele se dirigiu para uma das mansões. Isso é ruim. Eles decidiram ignorar Lys devido a algum mal-entendido. Oberyn murmurou frustrado. Ele tinha vindo aqui com a intenção de encontrar sua sobrinha, a quem ele realmente amava como sua falecida irmã. Ele não se importava em aparecer na frente dos Articans e pedir para trazer Rhaenys de volta, mas sua melhor chance estava em Lys. Afinal, as naves Articans eram tão rápidas que as dele nunca poderiam alcançá-lo a menos que parassem. Bem, não temos tempo a perder, vamos voltar para o mar e ir para o extremo sul de Essos. Oberyn não queria perder mais tempo e começou a deixar Lys. Embora amasse as prostitutas da cidade, ele tinha algo muito mais importante. Enquanto isso, Jon permaneceu calmo, olhando para o mar. Ele havia decidido não negociar com Lys depois do que aconteceu, e agora eles estavam indo para sua próxima parada, Volantis. Capítulo 167. Comércio Artica em Essos 22.
Essos, 296 depois de Cristo. Os navios continuaram navegando ao sul de Essos, rumo ao leste, como fariam alguns dias antes de se aproximarem de Volantis. Então você está fazendo mapas como este, muito bem desenhados. John ouviu uma voz se aproximando enquanto ela se sentava ao lado dele, enquanto ele estava em sua cabine, desenhando com suas águias no céu, capturando os detalhes perfeitos do litoral para ele representar no papel. Sim, John murmurou suavemente enquanto continuava desenhando as curvas precisas em seu papel, sua mente dividida entre focar no desenho e nos olhos da águia no céu. Ela olhou para John, um pouco curiosa sobre seu comportamento brusco. Não olhe para ele desse jeito. Ygritte falou perto deles, desenhando uma paisagem. Ele sempre fica tão focado quando está fazendo esses desenhos, já que precisa de cada pequeno detalhe. A segunda rainha comentou e Rhaenys assentiu, tentando entender enquanto seu olhar retornava para John, concentrando-se no desenho. Tudo bem. Ela disse eventualmente, sentando-se ao lado dele admirando o marido ali, fazendo seus desenhos. Eles tinham se casado há 3 dias e passaram a maior parte do tempo juntos sem que John consumasse o casamento devido à gravidez dela. Ainda assim, eles passavam todas as noites juntos com Ygritte, embora nenhum deles fizesse nada na frente de Rhaenys. Ela sabia o que eles faziam quando estavam sozinhos, mas Rhaenys não podia reclamar disso. John continuou com seus desenhos, e até Daenerys se juntou a eles na cabine, acostumada a entrar lá com Ygritte nos dias em que John estava fora. John passou um tempo focado em seus mapas até que finalmente terminou, piscando ao notar que Rhaenys não estava mais ao seu lado, mas sim com Daenerys, olhando para um desenho feito por Ygritte. Era ninguém menos que o próprio Eragon, com Ygritte terminando de colorir enquanto delineava suas feições, pele branca com manchas verdes. Você certamente está ficando muito bom nesses desenhos, Ygritte. John se aproximou depois de finalmente completar sua parte do continente, sua águia ainda de guarda, reunindo memórias para John revisar mais tarde. Eu sei. Ygritte sorriu com uma resposta arrogante, pois ela estava melhorando muito rápido e, em breve, seria capaz de fazer desenhos realistas. Este é seu dragão, John? Quão grande ele é? Dany me disse que você o tem desde os 9 ou 10 anos de idade. Rhaenys olhou para John, seus olhos cheios de excitação. Ele tem cerca de 15 metros de comprimento. Ele está crescendo muito mais rápido graças à árvore sagrada na cidade. Se os outros dragões tiverem o mesmo efeito do grande represeiro, então Artica será abençoada com muitos dragões voando em seus céus em apenas alguns anos. Tão lindo! Eu não sabia que dragões tinham 4 patas. Daenerys comentou com admiração. Ele é único. Vou sair para cuidar de alguns assuntos. Fique o tempo que precisar. John disse no final, e eles assentiram enquanto ele saía da cabine. Lá fora, ele encontrou seus homens calmamente fazendo algumas tarefas, mas nada urgente, pois eles navegavam sem nada mais no mar além deles mesmos. Enquanto ele caminhava entre seus homens cumprimentando-os, ele foi até a borda do navio, onde Arya e Wind estavam jogando algo na água. O que vocês estão fazendo? John perguntou vendo-os jogar comida. Estamos tentando ver se podemos chamar Cerume. Arya respondeu com um sorriso, fazendo John revirar os olhos. É improvável que ele venha assim, considerando que agora tem um tubarão enorme na boca. Um pedaço de carne não parece muito tentador para ele no momento. John disse, observando onde seu povo ainda seguia a frota debaixo d'água. TSK. Arya fez beicinho, não tendo mais nada para fazer a não ser tentar esse tipo de coisa. Se você está entediado, deveria estudar, aconselhou John. Eu já estudei. Quero fazer outra coisa. Ela exigiu, sabendo que John entenderia. Tudo bem, pegue sua espada. Temos algum tempo antes que o sol se ponha completamente. John disse no final, e a garota assentiu animadamente, correndo para buscar a Dark Sister. John tinha algumas ordens para transmitir, mas ele poderia treinar por um tempo, o que era melhor para ele do que se concentrar em desenhos. Algo que ele honestamente não gostava tanto quanto as 3 mulheres dentro da cabana. No final, eles continuaram treinando enquanto o navio continuava indo para o leste. Havia as ilhas de verão ao sul de Westeros, uma área no mar do tamanho de um dos 7 reinos, onde a atividade pirata era bem forte, junto com o tráfico de escravos. Mas John não estava muito interessado no momento, pensando que poderia ir para lá em sua viagem de volta à Artica. E assim os dias passaram, com os Articans continuando suas rotinas enquanto Volantis se aproximava deles e de seus perseguidores. As atividades em Dorne foram passadas para os espiões do rei, enquanto reuniões do conselho foram realizadas sobre isso nos últimos dias também. Mas não havia muito que pudessem fazer, então eles sempre acabavam tentando encontrar métodos inúteis para lidar com os Articans, já que jogos políticos não funcionavam. E tentar derrotá-los pela força era suicídio enquanto estivessem no mar com uma frota maior do que aquela que havia enfrentado e dizimado quase todo o poder naval de Westeros. O rei Artican parecia zombar deles, afinal, eles estavam reunindo um grupo na muralha para invadir o norte além dela, mas enquanto isso acontecia, parecia que os Articans estavam aproveitando suas férias, passando por toda a região de Essos sem se importar com o número crescente de soldados se concentrando na muralha para invadir seu reino. Quanto mais tempo passava, mais notícias de suas atividades eram ouvidas por todos. Varys teve o cuidado de apagar qualquer coisa que pudesse ser ouvida sobre Daenerys Targaryen devido à ameaça de Jon.
Varys e Illyrio não tinham escolha agora, eles tinham que obedecer Artica, pois ele era tão perigoso que poderia matá-los a qualquer momento. Isso fez com que Varys se preocupasse constantemente em manter esse segredo, até mesmo mantendo um olho nos outros membros do conselho, para que ninguém ali tivesse qualquer rumor sobre isso. Assim, ninguém ali sabia da existência de Daenerys nem mesmo Viserys. Para evitar falar abertamente e colocar seu amigo Illyrio na posição de ser também um inimigo da coroa. Illyrio em Pentos também lidou com os mercenários que sobreviveram, assassinando-os um pouco mais tarde para manter todos de boca fechada. O que devemos fazer com os soldados no muro? Stannis perguntou de repente. Não devemos fazer nada além de esperar. Jon Arryn começou no meio da reunião de hoje. Nós já os enviamos para lá, e não vamos trazê-los de volta, desperdiçando recursos. Queremos saber mais sobre este reino Artica. Vamos aproveitar a ausência do rei para verificar sua localização e estrutura antes de tomar qualquer outra decisão real sobre como 7 reinos devem lidar com eles. E o casamento entre minha sobrinha e Jon Artica? A proposta ainda está na mesa? Henry perguntou, não parecendo muito a favor. Devíamos cancelar. Cersei exclamou imediatamente, como sempre fazia quando o assunto era levantado. Esse foi um acordo entre o rei e seu pai. Não acho que seria sensato tomarmos uma decisão aqui sem a presença deles. Pycelle ponderou enquanto Cersei o encarava parecendo rosnar para ele. O homem abaixou a cabeça querendo evitar a fúria dela, embora fosse mais leal a Tywin do que a Cersei. Exatamente, Pycelle está certo. Não devemos decidir nada ainda. Jon Arryn disse, tentando pacificar Cersei. Baelys era o único que não parecia expressar suas opiniões, permanecendo em silêncio o tempo todo, evitando falar muito sobre suas visões. Ele havia desenvolvido um certo trauma e não queria contradizer os Articans abertamente no conselho novamente, embora todos soubessem que ele faria qualquer coisa para destruí-los. Tanto que ele logo iria para Braavos para a casa do Preto e Branco. Bem, não podemos fazer nada. Henry disse no final. Sei que é preocupante que os Articans mantenham contato com algumas pessoas de Dorne, a saber, a família Martell, mas não acho que haja nada que possamos fazer. Convoque os Dorneses. Cersei falou imediatamente. Peça para eles virem aqui e jurarem que não vão nos trair. Eles estão tramando algo, não podemos deixar isso acontecer. Ela disse com raiva. Infelizmente não podemos fazer isso sem uma troca. Talvez devêssemos prometer seu filho mais novo para Arianne Martell. Jon Arryn comentou. Você deve estar brincando. Cersei explodiu, não gostando de nada disso também. Eu não farei isso. Você já quer mandar minha filha para os selvagens no norte, e agora quer mandar outra para o meio das cobras no deserto. Arianne Martell é muito mais velha que Tommen, e eu sei que ela é uma dessas vagabundas dornesas que dormem até com seus guardas. Eu não permitirei que isso aconteça, e farei de tudo para impedir que minha filha vá além da muralha. Ela declarou rosnando. Enquanto os outros só conseguiam suspirar, sabendo quão difícil era lidar com ela. Enquanto tudo ficava em silêncio, alguém decidiu quebrar a atmosfera. Ouvi algo curioso que aconteceu em Dorne depois que as naves Artican fugiram. Varys começou ganhando a atenção de todos. Não sei os detalhes, mas meus passarinhos me contaram sobre dezenas de soldados dorneses caídos no Palácio de Lança Solar, terminando com o súbito desaparecimento do bastardo de Doran, enquanto nenhum outro martel foi alvo. Doran parecia bastante preocupado com o desaparecimento dela. Ele terminou. Eu lembro que ele tinha uma bastarda. Isso é verdade? Jon Arryn murmurou sabendo da existência de Nyra, mas sem muitos detalhes sobre a garota. Afinal, ele nunca tinha visto, apenas ouvido alguns rumores e relatos sobre as casas, pois ele sempre precisava se manter informado sobre as principais famílias em sua posição atual. Sim, é bem provável que os Articans a tenham sequestrado de Dorne, o que faz pensar que Jon Artica tem algum interesse estranho no bastardo, já que ele teve contato com damas de alta nobreza, mas só agiu dessa forma com ela. E ao mesmo tempo, esse tipo de interesse sem dúvida levou à inimizade com Dorne. Acredito que o acordo deles terminou aí. Varys falou, raciocinando enquanto os outros viam uma certa oportunidade nisso, finalmente encontrando uma solução para seus problemas até então. Varys poderia até ter dito isso antes de começarem a discussão, mas eles a sentiram satisfeitos no final. Afinal, se Jon Artica estava em desacordo com os Martells, isso significava um aliado inimigo a menos contra eles. E eles poderiam até mesmo influenciar Dorne para o seu lado também. Eu sabia que bastardos se atraem, bando de seres imundos. Cersei disse com um tom venenoso, e Jon teria usado um pássaro se estivesse lá para machucar o rosto daquela mulher, pois Jon não ousaria ouvir insultos contra Rhaenys. Mas ele não se importava mais com Westeros, tratando-os como vento. Ouvi dizer que ela está grávida, então não há dúvidas de que a criança pode ser do rei Artican, considerando que a gravidez dela coincide com a visita dele a Dorne. Varys deduziu logo depois. Então esse pecador está tendo um bando de crianças por perto. Pycelle disse com desdém. Sor Barristan Selmy permaneceu em silêncio, tendo seus próprios pensamentos. Isso é ruim. Jon Arryn disse. Por mais que isso quebre uma ponte entre Dorne e Artica. Se a filha de Doran tiver um herdeiro com o filho bastardo de Ned, isso pode fazer de Dorne nosso inimigo oficial. Eu não consigo nem imaginar um casamento entre a princesa Myrcella e Jon Artica. Ele expressou suas preocupações enquanto muitos viam a situação se tornando sombria. De qualquer forma, deixe os bastardos criarem mais bastardos. Espero que aconteça. Os dorneses aprenderão a não se meter com selvagens que roubam mulheres.
Então eu nunca darei minha filha a eles, e eu também não darei meu filho aos Dorneses. Cersei disse novamente, e a reunião continuou apenas com diálogos sem soluções viáveis, mesmo com essas informações. Assim continuou pelas próximas horas, com alguns levantando sugestões e outros descartando-as com contra-argumentos. Ninguém conseguia descobrir como lidar com os Articans, afinal, eles eram uma frota que não saía do mar, e ninguém poderia derrubá-los em combate naval. E se tentarmos recorrer aos Homens de Ferro? Sugeriu Rhaelle, enquanto os outros ergueram as sobrancelhas diante dessa possibilidade. É possível, podemos usar Balon Greyjoy, mas tenho certeza de que ele vai querer criar uma frota novamente. Santanis disse com um tom sombrio. Mesmo assim pode ser uma solução. Isso pode ser interessante. Podemos enviar uma mensagem para Balon Greyjoy e negociar. Jon Arryn admitiu que era uma boa ideia e continuou. De qualquer forma, vamos encerrar esta reunião. Vamos revisitar isso na próxima vez que nos reunirmos, que será amanhã. Ele disse com autoridade, enquanto todos assentiam e saíam rapidamente. Cersei saiu rapidamente com seu irmão atrás dela, que permaneceu em silêncio durante toda a reunião. Varys e Baelys também saíram juntos, com Pycelle seguindo logo depois, com Sor Barristan passando por ele. Duas pessoas permaneceram lá, Jon Arryn e Santanis Baratheon. Santanis olhou para ele seriamente. Você pegou o livro? Ele perguntou, vendo que não havia mais ninguém por perto. Sim, comecei a ler, mas preciso que você me ajude. Vi algumas crianças na cidade de Porto Real e preciso ver mais delas. Jon Arryn disse a Santanis que assentiu. Eles estavam investigando um caso muito sério perante a corte, o que traria ainda mais discórdia entre eles em meio a uma crise no reino. Esse assunto envolvia as crianças reais, mas eles precisavam investigar de qualquer forma antes de decidir qualquer coisa, e mesmo que descobrissem a verdade de suas suspeitas, ainda teriam que ver se fariam algo enquanto pudesse haver uma guerra contra Artica. Enquanto isso, em uma das janelas das torres mais altas da Fortaleza Vermelha, uma garota de cabelos dourados e olhos verdes brilhantes, tão bonita quanto sua mãe, mas com uma personalidade muito diferente, olhava para a cidade com desconfiança. Ela não sabia que mais uma vez era o assunto do Conselho Real. Ela já sabia que estava sendo muito comentada na corte. Alguns nobres olhavam para ela com curiosidade, outros com pena. Parecia que todos sabiam que ela poderia ser enviada para o norte e casada com o filho bastardo do Lorde de Winterfell, que havia viajado além da muralha e se tornado um rei, rico e poderoso. Enquanto pensava nisso, foi então que a porta do seu quarto se abriu, e ela olhou surpresa, vendo sua mãe entrando, enquanto a guarda real fechava a porta, deixando as duas sozinhas. Mãe? Ela se afastou da janela, surpresa, olhando para a rainha dos 7 reinos. Minha doce filha, Cersei disse, aproximando-se enquanto tocava seu rosto com algum carinho. Sua mãe não a visitava muito durante sua vida, como vinha fazendo ultimamente, depois que seu avô sugeriu a seu pai que arranjassem um noivado, ainda sem uma resposta do rei além da muralha. Algum problema, minha filha? Ela viu o olhar de preocupação no rosto de Myrcella. É difícil de explicar. Myrcella não sabia como expressar o que estava pensando. Você vai se casar. Imagino que esteja assustado com as ideias do seu avô e do rei. Ela disse. Era estranho para Myrcella, pois sua mãe nunca se referia ao pai como seu pai. Era sempre algo como seu rei, ou ele com um tom de desdém, mas nunca pai. De qualquer forma, sua mãe parecia olhar para ela com pena e até desprezo. Na verdade, Pycelle achava que era como se ela fosse um objeto para sua mãe, um que ela não queria perder. Era estranho. Está tudo bem, mãe. Myrcella tentou encerrar o assunto. Não, não está tudo bem. Cersei rosnou por um momento, pegando Myrcella de surpresa. Escute, filha. Cersei continuou com seu tom amoroso. Eu ouvi coisas terríveis, muito terríveis, sobre os Articans, os selvagens do norte. Ela disse, e os olhos de Myrcella mostraram alguns tremores, afinal, ela era apenas uma menina, e sua mãe sempre insistia nisso. Mesmo que ela sempre tentasse mudar de assunto, porque ela sabia que sua mãe diria o quão horríveis eles eram e como ela sofreria. Vendo sua filha olhando para ela com um certo medo, Cersei continuou. Ouvi dizer que eles foram para Dorne e sequestraram uma mulher, uma filha bastarda de Dora Martell. Ouvi dizer que essa filha bastarda chamou a atenção do rei Artica no momento em que ele a viu quando visitou Dorne. Cersei começou a deduzir o que tinha acontecido, mesmo que não tivesse certeza. Ela sabia que sua mentira funcionaria com sua frágil filha. Sério? Myrcella murmurou com alguma dúvida. Sim, ouvi dizer que ela era muito bonita, conhecida até mesmo além das fronteiras de Dorne. Mas o rei Artica não estava satisfeito em apenas olhar. Ele enviou seus homens, que entraram no palácio à noite, matando todos os guardas e até mesmo ameaçando a família Martell, sequestrando a garota enquanto ela era arrastada pelos cabelos para fora da cidade e levada de volta para o navio. Ela disse em um tom sério, enquanto Myrcella ficava cada vez mais pálida. E naquela mesma noite o rei Artica se divertiu com ela e não parou por um momento, apesar dos gritos dela. Pelo contrário, ele gostou ainda mais de ouvi-la sofrer. E depois de se satisfazer, ele a deu a todos os seus homens, e cada um a usou. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas ela não pode estar em um bom estado. Se ela foi mantida em cativeiro, seria melhor que ela estivesse morta, pois ela será usada repetidamente pelos selvagens. Cersei falou, tentando incutir o máximo de medo possível em sua filha, que tremeu, olhando com olhos vagos.
Cersei pareceu gostar disso antes de continuar, pois estava conseguindo transmitir exatamente o que queria. Não quero assustá-la, minha filha, mas o que seu rei e seu avô querem é loucura, e esse será seu destino. Não quero que minha filha seja uma égua reprodutora ou mesmo um objeto de prazer para o rei Artica e seus homens. Coisas muito ruins acontecerão com você, então devemos lutar para garantir que esse casamento não aconteça, entendeu? Ela disse, enquanto Myrcella não conseguia nem responder, ainda tremendo. De qualquer forma, estou indo embora. Pense muito bem sobre isso, filha. Como sua mãe, eu quero o melhor para você. Ela disse, levantando-se e saindo, deixando a menina ali e começando a chorar. Cersei era uma mulher narcisista, preferindo até mesmo que sua filha morresse a se casar com o rei Artican como sua esposa, mentindo descaradamente ao dizer que eles eram selvagens horríveis para que a própria Myrcella tentasse rejeitar o casamento. Capítulo 168 Comércio Articano em Essos 23. Essos, 296 d.C. Era noite na grande cidade de Volantis, quando a hora do lobo foi anunciada com a lua atingindo seu ponto mais alto no céu. Tudo parecia pacífico em uma das cidades mais antigas do mundo conhecido, que foi criada como uma extensão de Valíria há muito tempo, implementando sua cultura, que foi preservada até hoje, com exceção dos dragões e sua magia. A cidade funcionava com a alta nobreza composta por descendentes diretos das antigas famílias de senhores dragões, e eles se orgulhavam disso mais do que de qualquer outra coisa. A cidade tinha uma estrutura antiga, mas resistente, extremamente bonita esta noite, pois todas as casas estavam iluminadas com velas. Enquanto um grande templo no centro da cidade era iluminado com uma chama central que alcançava o alto através de uma abertura. Os sacerdotes vermelhos garantiam que ela nunca fosse extinta. Chova ou faça sol, a chama do Senhor da Luz, R. nunca era apagada. O poder em Volantis era dominado pela força militar e pelo comércio, controlado por duas grandes facções, os tigres, que dependiam do poder militar, e os elefantes, que dependiam do comércio, ambos controlando toda Volantis. A religião também exerceu influência significativa sobre a população, de nobres a cidadãos e escravos. Os sacerdotes vermelhos dominavam a opinião pública com o maior templo do mundo, o Templo Vermelho, localizado na cidade, abrigando seus altos sacerdotes e sua chama eterna. Naquele mesmo templo esta noite, sem nenhum adorador no momento, os sacerdotes estavam realizando suas atividades habituais no templo. E tudo parecia normal até que o sumo sacerdote do Templo Vermelho caminhou por um dos corredores sem ninguém à vista dentro do templo. Afinal, ele estava em uma das áreas mais inacessíveis do subsolo, caminhando em direção ao fim do corredor onde havia uma luz forte à sua frente. Sumo sacerdote Benerro? O que o incomoda a uma hora dessas da noite? Uma voz ao lado dele gritou, soando um pouco hesitante. Eles estavam indo diretamente para a chama central, ou chama eterna como eles chamavam, que queimava intensamente. No entanto, eles estavam na parte mais baixa, onde ela começava, um lugar acessível apenas aos indivíduos mais importantes. Acompanhando-o estava seu assistente, conhecido como Arauto de Benerro, por atuar como seu representante e mensageiro do sumo sacerdote. Dessun era um homem de 27 dias de nome, que veio de uma família comum, não de escravos, e estudou no Templo Vermelho desde os 10 dias de nome, eventualmente se tornando assistente de Benerro quando foi notado por ele. Ele passou seus últimos anos auxiliando o sumo sacerdote em tudo o que ele precisava. Um chamado me trouxe aqui, Dessun. R. quer transmitir uma mensagem, tenho certeza. Ele falou com um tom firme e animado. Enquanto estava em sua câmara, ele sentiu algo chamando-o para este lugar e veio após convocar seu assistente, que estava confuso. Dessun apenas assentiu, sem saber o que dizer, e não queria correr o risco de ser chicoteado por contradizer o sumo sacerdote, ou pior, ser queimado vivo. Eles continuaram em silêncio até que finalmente entraram na sala da grande chama, queimando esta noite como qualquer outra. Vamos rezar ao nosso Deus, enquanto as chamas me chamam esta noite, jovem Dessun, disse Benerro, enquanto Dessun assentiu. Benerro, já acostumado às chamas, avançou até um ponto bem próximo delas e se ajoelhou. Estava acostumado ao calor, mas não se aproximou mais, pois também era feito de carne e podia ser queimado. Sinto seu chamado. Se tiver algo a me dizer, por favor, este servo lhe dará toda a atenção, meu senhor. Benerro falou em um tom submisso, muito diferente do que ele usava com qualquer outra pessoa. Até Dessun conseguia entender isso, mas seu olhar, um pouco distante do sumo sacerdote, estava cheio de desconfiança. Dessun tinha visto essa mesma cena dezenas de vezes, já que Benerro alegava cerca de 4 vezes por ano que o deus R. queria transmitir uma mensagem a ele, e ele nunca tinha visto nada acontecer. Pensando que era apenas mais uma noite do sumo sacerdote falando bobagens, algo aconteceu. As chamas que queimavam continuamente no mesmo ritmo, de repente explodiram com força, fazendo Benerro e Dessun abrirem os olhos, surpresos e atordoados. Enquanto o assistente caiu para trás, assustado, aterrorizado. As chamas explodiram com uma força impressionante, e o padre colocou a mão na frente do rosto devido à luz intensa que elas estavam gerando naquele momento. No entanto, ele não queimou. O calor, que deveria ter aumentado, não foi sentido. As chamas que ardiam calmamente no centro do templo chamaram a atenção não apenas dos sacerdotes e outros membros do Templo Vermelho, mas toda a cidade viu o céu se iluminar de repente com essa explosão, fazendo com que todos suspirassem em choque, olhando para o grande templo, com até mesmo as chamas sendo visíveis um pouco acima dele. O que é aquilo? É um sinal de R.
Salve R. Lolor! Da periferia da cidade até as partes mais ricas e altas, todos olhavam com espanto. E a maior parte da cidade parecia se curvar diante do que parecia ser uma manifestação de R. Lolor. Até os menos devotos se tornaram submissos quando todos os olhos se voltaram para o templo naquele momento, mas ninguém foi mais afetado do que o próprio Benerro, de pé no centro de tudo enquanto as chamas continuavam iluminando toda a área, até que ele abriu os olhos, mesmo em meio àquela luz ofuscante. Na visão do sumo sacerdote, ele começou a ver algo dentro das chamas até que a luz não o incomodava mais, e no meio de tudo isso, ele viu um mundo coberto de neve e gelo, cobrindo todas as montanhas, florestas e rios, enquanto sua visão viajava por aquela terra. Então, algo diferente do deserto congelado apareceu, um milagre. Terras verdes com uma grande árvore de folhas vermelhas, o símbolo de uma nação, enquanto pequenos pássaros voavam ao redor dela. No entanto, conforme a imagem se aproximava, tornou-se aparente que a árvore estava longe de ser pequena, com centenas de metros de altura, e o que Benerro pensou que fossem pássaros eram, na verdade, dragões voando em círculos ao redor daquele reino. Eles continuaram cortando o ar, passando por cima de uma cidade enorme sob a árvore, como se estivessem dançando no ar acima dela. Benerro mal conseguia acreditar que estava vendo dragões, especialmente em tal número. Sua visão era como se ele estivesse voando acima deste reino, passando pelos dragões e se movendo em direção a um castelo diante da árvore gigante, mesmo com o sol acima do castelo obscurecido pelos galhos. Então Benerro se viu entrando na parte central do castelo, encontrando um trono de frente para uma entrada maciça que oferecia uma vista da cidade daquele mesmo lugar, e sobre o trono estava sentado um homem. Seus olhos eram cinza, mas ao redor deles havia um tom verde diferente de tudo que o padre já tinha visto. De repente a expressão séria do homem mudou para um olhar mais estreito, e Benerro percebeu que ele estava sendo visto. Você está me espionando de novo. O homem falou de repente em um tom feroz e autoritário, fazendo até Benerro engolir em seco. Eu já lhe disse antes, você não é bem-vindo aqui. Tenho outros deuses além do meu, e não vou aceitá-lo, R. Lolor. Benerro finalmente percebeu que o homem não estava falando com ele, mas com seu próprio Deus? O que é isso? Como ele pode falar assim com o grande R. Lolor? Benerro não conseguia entender como o mortal podia falar com um deus dessa maneira. Mas Benerro simplesmente ficou ali, agora em silêncio, enquanto a imagem do homem permanecia imóvel, sentado em sua cadeira com uma postura calma. Embora seu olhar fosse afiado, ele encarou o homem que parecia estar na casa dos 40 por algum tempo até que uma voz antiga ecoou. A salvação da humanidade já está no norte. O escolhido nasceu no oeste e foi tocado por outros deuses. Ele não se submete a mim, mas me ajuda a sobreviver. Afinal, não há deuses em um mundo coberto de gelo e morte. É por isso que ele deve ser auxiliado em seu caminho. Mesmo que ele não seja meu seguidor, as chamas queimam dentro dele mais do que em qualquer outro ser vivo neste mundo. Uma canção de gelo e fogo em um único homem. Sua vida vale mais do que qualquer coisa neste mundo, e minha espada deve ser dada a ele. Benerro ficou paralisado ao ouvir a voz distorcida, claramente não a de um humano. Quando a voz ancestral finalmente parou, Benerro tremeu, incapaz de acreditar que, pela primeira vez na vida, seu Deus havia falado com ele além das imagens. Talvez R. Lolor nunca tivesse falado com ninguém antes dele. Então, antes que ele pudesse pensar muito mais sobre isso, a imagem começou a mudar. O homem permaneceu na visão, mas a cena mudou junto com suas roupas e postura, trocando suas vestes de seda de um monarca por uma armadura de aço valeriano com símbolos brilhantes sobre ela. O mundo era diferente, estava congelado, frio e ameaçador. Não havia luz do sol, mas ainda podia ser dito que era dia. Ao redor dele, havia centenas de milhares de soldados cobrindo o horizonte, com dragões voando acima do exército. O mesmo homem que seu Deus havia declarado ser o escolhido empunhava uma espada que brilhava em seu centro, como a espada dos contos antigos. E Benerro conseguia até entender os símbolos inscritos nela da Vreaquer. Benerro tirou os olhos do homem parado na frente do exército, com sua espada plantada no chão, enquanto olhava para frente, deixando seu olhar cair para o lado, para os homens de armadura que o cercavam. Benerro pôde ver que havia uma multidão com armaduras bem feitas e o mesmo símbolo que o líder carregava no peito, simbolizando os guerreiros de seu país, mas eles não eram os únicos. O sacerdote vermelho conseguia ver além dos gigantes, anões e soldados Artican, soldados com símbolos de casas famosas de Westeros. Não só isso, havia símbolos de Bravos, Pentos, até mesmo Volantis, os Dothraki, os Imaculados e sacerdotes vermelhos. Até mesmo as pessoas do leste, que ele conhecia como samurais e outros, estavam reunidas ali, com o que parecia ser seu shogun. Era como se o mundo inteiro tivesse se reunido ali, atrás daquele homem. Além dos dragões, havia também lobos tão altos quanto homens, ursos e muitos outros animais que Benerro não reconheceu. Seu olhar mudou para o lado oposto, para onde todos os homens estavam voltados. O campo era aberto, quase como o mar Dothraki, mas coberto de neve. E lá, estava cheio de um lado oposto de inimigos, ele nem conseguia chamá-los de homens, com milhares e milhares de seres com olhos azuis, ainda mais numerosos do que todo o exército atrás do homem. Meu maior inimigo, o Rei da Noite. A voz de R. Lolor retornou. No meio deles estava aquele que R. Lolor havia apontado, o Rei da Noite, uma figura que causou arrepios na espinha do padre, fazendo-o tremer. Parecia que até as chamas congelavam só de aparecerem para ele.
Ele olhou para o exército adversário como se estivesse lidando com moscas. De repente seu olhar mudou para o lado, e ele encarou Benerro, fazendo-o congelar. Mas ele olhou para ele como se não fosse nada, antes de olhar para frente novamente, enquanto as chamas brancas queimavam onde ele estava sentado. Ele estava montado em uma criatura alada que parecia ser um dragão, mas emitia uma fumaça fria por todo o corpo, ocultando sua verdadeira forma. Apenas seu contorno com as chamas brancas era visível, tão diabólico quanto seu mestre. Meu servo, você teve uma visão da batalha no fim do mundo, a voz falou novamente. Mas você não pode levar essa visão para o mundo, apenas partes dele, e você sofrerá por isso. Eu quero que você o ajude. Meu Deus, estou disposto a fazer qualquer coisa por você, disse Benerro imediatamente. Benerro então viu a visão começar a se mover, enquanto o líder da humanidade ficava coberto por algo enquanto um dos dragões descia, pousando ao lado dele com seu enorme corpo rachando o chão congelado. Então ele montou o dragão gigante, branco como a neve com manchas verdes. Ele voou para o céu, erguendo sua espada que brilhava em meio à escuridão quase total. Pela humanidade, ele gritou, apontando sua espada para frente antes que seu dragão batesse suas asas e avançasse também. Vamos lá! Milhares de vozes exclamaram, preparando-se para a batalha com escudos e flechas gigantes. No céu, dragões pretos, vermelhos, azuis, roxos, amarelos, cinzas, todas as cores possíveis. Havia um número surreal dessas criaturas, avançando em direção ao exército dos mortos, junto com toda a humanidade seguindo seu líder. Os mortos não ficaram parados, pois seu líder bateu suas asas com o dragão aterrorizante, avançando em direção ao céu, enquanto os mortos corriam em direção ao exército. Foi nesse momento que a visão de Benerro começou a se desfazer. Sua última visão foi do primeiro contato entre aquele homem, montado em seu dragão, erguendo sua espada no ar e investindo contra seu inimigo, enquanto o dragão virava de cabeça para baixo, aproximando-se do Rei da Noite, que também estava montado em sua criatura alada, empunhando uma arma de gelo. Ambos avançaram destemidamente um em direção ao outro até o choque entre as duas lâminas, atingindo como uma sinfonia em meio ao caos, gerando um impacto sônico que reverberou por todo o campo de batalha, ouvido por milhões. De repente a visão cessou, enquanto as chamas começaram a se acalmar naquele momento, perdendo todo o seu brilho e visão. E tudo voltou ao normal depois de algumas dezenas de segundos, pois Benerro permaneceu paralisado até que sua visão retornasse, com as chamas queimando como de costume. O que foi isso? Ele murmurou enquanto suas memórias começavam a ficar turvas. Então, de repente, uma dor imensa invadiu seus olhos e ouvidos, enquanto seu estômago se revirava. Argin! Benerro começou a gritar enquanto seus olhos brilhavam antes de arder com dor intensa, fazendo seu assistente ver sangue pingando no chão enquanto ele se aproximava. Sumo sacerdote Benerro. Mesmo sentindo o calor, ele agarrou o sumo sacerdote, que gemia de dor, e o arrastou para longe do centro das chamas, percebendo até mesmo que as orelhas de Benerro estavam começando a sangrar. Benerro! Dessum tremia, incapaz de acreditar no que estava testemunhando. Enquanto o homem ficava cego, seus olhos pegavam fogo enquanto ele começava a vomitar ao lado dele. O que foi isso? Ele murmurou, olhando para as chamas com medo, até que todas as velas nas paredes explodiram de repente, formando uma linha como uma onda invisível que apagou as chamas por um segundo antes que elas voltassem ao normal. Isso se espalhou por todo o templo, pois eles viram as chamas se comportando estranhamente, fluindo como uma onda até os limites do templo. Não parou por aí, pois a cidade inteira experimentou sua própria onda invisível, com cada incêndio na cidade explodindo por um momento, embora sem queimar nada, apenas assustando as pessoas onde quer que estivessem, com as últimas ocorrências nas partes mais distantes da cidade. John estava com Rhaenys e Ygritte na cama quando as chamas no quarto explodiram, fazendo sentar. O que foi isso? Rhaenys murmurou enquanto as chamas voltavam ao normal nas velas. John? Ygritte murmurou com um olhar atordoado. Não sei, mas vou descobrir. John disse enquanto vestia suas roupas e saía, enquanto seus homens relatavam que isso acontecia com todas as chamas em todos os navios, como uma onda vinda do lugar para onde estavam indo. Isso se espalhou para além daquela região, e algumas horas depois, Westeros sentiu a explosão nas chamas de seus castelos e casas, mas não causou nenhum dano além de um susto, deixando-o se perguntando o que havia acontecido. Naquele momento, quase todos os sacerdotes vermelhos do mundo sabiam o que isso significava, um sinal divino. Enquanto Dessum arrastava seu sumo sacerdote, que chorava de dor sem os olhos, mantendo uma expressão aterrorizada enquanto tentava trazê-lo à superfície. Muitas pessoas acordaram, atordoadas, buscando suas chamas para ver se havia algum sinal de seu Deus. Uma mulher nas terras das sombras, usando uma máscara com os olhos expostos através dos buracos, cada um de uma cor diferente, ficou atordoada ao olhar para o oeste após ver a explosão em suas chamas. Mesmo em Westeros, em Dragonstone, Melisandre estava olhando para as chamas mais uma vez antes que elas começassem a explodir, fazendo-a arregalar os olhos. Quando tudo voltou ao normal, ela quase colocou o rosto no fogo, buscando qualquer sinal, qualquer pista. Enquanto ouvia outros sacerdotes do fogo espalhados pelo lugar que ela havia convertido, clamando por Errilolor. Ao sul de Westeros, enquanto outro padre vermelho estava com sua companhia, Thoros de MYR sentiu algo e imediatamente buscou suas chamas. No entanto, como todos os outros naquele momento, nada veio em resposta. Mas todos entenderam o que isso significava. Era um sinal, como se seu Deus tivesse feito contato com o mundo mortal, afetando todas as chamas do mundo, mesmo que alguns outros deuses não apreciassem isso.
Escute, Desum, gritou a voz de Benerro em meio aos seus gritos. Pare de falar. Sumo sacerdote. Estamos quase lá, vou pedir ajuda, o jovem implorou, quase chorando de medo. Por favor, me escute. Benerro insistiu antes de continuar. O grande R. Lolor me deu uma visão. Ele me mostrou o escolhido. Azor Ahai, seu retorno. Ele começou, enquanto seu assistente observava em tumulto, ouvindo isso. Mesmo com sangue escorrendo pelo rosto, pelos olhos e ouvidos, ele continuou. Ele está vindo para cá e chegará nos próximos dias. Devemos recebê-lo. Ele é o salvador escolhido por R. Lolor, e devemos ajudá-lo a se preparar para a guerra final. Benerro disse imediatamente. Desum estava em conflito, incerto se era real ou se Benerro estava alucinando. Mas com tudo o que tinha acontecido, ele tinha que acreditar. De alguma forma, seu Deus tinha de fato se manifestado ao sumo sacerdote esta noite. Ele continuou arrastando-o para fora com grande esforço para buscar ajuda. Rapidamente, uma reunião em larga escala começou no Templo Vermelho. Afinal, não era difícil identificar que o que quer que tivesse acontecido vinha da chama central do templo. Enquanto isso, os navios do Ártico se aproximavam de Volantis na escuridão da noite, enquanto os Articans tentavam decifrar o que havia acontecido com suas chamas. Capítulo 169 Comércio Articano em Essos 24. Essos, 296 d.C. Alguns dias se passaram enquanto John ainda não conseguia entender o estranho fenômeno, com as chamas se perguntando o que havia acontecido e de onde vinha, se era de Volantis ou de além, mas ainda sem uma resposta. Ele continuou a jornada como de costume, tendo colocado Rhaenys sob a tutela de seus professores na nave, junto com Daenerys, para aprender e se familiarizar com Artica e outros assuntos. Isso continuou até que Volantis, uma cidade imensa, apareceu no horizonte junto com o continente finalmente aparecendo. Acho que mostrar nossa frota assim é ruim. Deveríamos posicionar a frota mais para o mar. Não queremos que a cidade nos veja como uma ameaça e entre em pânico. Afinal, precisamos que eles abram os portões para nós se quisermos negociar. John falou com seus homens, que assentiram, enquanto os Vargs passavam as ordens para o resto da frota que não iria para a cidade. Ele estava prestes a retornar para sua família, mas viu Daenerys parada sozinha na borda do navio. Então ele se aproximou de sua tia. Como você está? John perguntou. Sobrinho. Daenerys olhou para ele com um sorriso doce. Estou bem, só pensando um pouco, ela murmurou. Você não costuma ficar sozinho. Tem alguma coisa te incomodando? John perguntou. É sobre a cidade. Ela murmurou. Rhaenys me disse que você não pretende ir para a cidade dessa vez, depois do que aconteceu em MYR, comentou John, olhando para ela. A garota havia sido emboscada, mas seus homens a protegeram e eliminaram todo o grupo que tentou isso, contratado por aquele príncipe de Lige que não teve um final agradável. Ouvi dizer que Volantis é uma das cidades com maior concentração de escravos do mundo. Ela murmurou. Você certamente não gosta da escravidão, gosta? John suspirou. Não. Ela balançou a cabeça. Você poderia terminar? Ela não conseguiu evitar perguntar. Bem, eu também não simpatizo com isso, mas não podemos fazer nada agora. Intervir em políticas externas não é tão simples. Mas nunca se sabe, talvez um traficante de escravos me irrite o suficiente para me forçar a atacar sua cidade. John comentou com um sorriso no final. Isso seria ruim para ele. Daenerys comentou com um sorriso. De qualquer forma, eu ficarei com Rhaenys durante sua estadia, ela disse, e John assentiu sem problemas. Tudo bem. De qualquer forma, por que você não vem comigo para ver os outros? Ele disse enquanto Daenerys sorria. Claro, por que não? Ela disse antes de entrarem. Enquanto a família real se reunia, como de costume, 30 navios começaram a se separar da frota, indo em direção à cidade. Não havia navios no mar naquele momento, o que John achou bastante estranho, e enviando suas águias em direção à cidade para ver o que estava acontecendo. Ele se viu testemunhando uma cena peculiar. Uma multidão se reuniu no porto, como uma recepção com o que pareciam ser grandes nobres da cidade reunidos, esperando que eles chegassem, mas, diferentemente de outras recepções, a cidade inteira parecia estar lá para vê-los. O que é isso? John murmurou internamente enquanto guiava as águias para baixo, querendo ouvir o que o povo de Volantis estava discutindo, vendo os sacerdotes vermelhos falando dele para a multidão. Até as duas facções da cidade estavam unidas naquele momento. John esperava uma grande recepção dos elefantes, mas até mesmo os tigres, que ele esperava que fossem mais hostis com ele, não pareciam ser. John franziu a testa inconscientemente enquanto começava a ouvir as discussões da cidade, mencionando até mesmo o relato das chamas, que de fato começaram em Volantis e se espalharam pelo mundo, exceto pela muralha que bloqueou a onda de magia. John, algo errado? Ele foi tirado de seus pensamentos pela voz de Ygritte ao seu lado, enquanto ela o acariciava para sentir seu calor. HM? John saiu de seus pensamentos, olhando para ela, surpreso. Eu estava apenas olhando para algo na cidade. Isso será bem diferente de tudo que já passamos antes, ele disse com um suspiro, sem saber o que fazer com isso. Sério? Mas isso não importa agora, importa? Ygritte perguntou enquanto levava as mãos até sua parte íntima. Sabe, temos algum tempo antes que Rhaenys apareça nesta cabine. Por que não nos divertimos um pouco? Sua rainha exige o calor de seu rei. Ela disse enquanto suspirava com o toque de John entre suas pernas.
Acho que você está certa. John murmurou enquanto movia a mão para o vestido dela e começava a tirar suas roupas, deixando-a nua, e assim tendo algum tempo para aproveitar sua esposa. John tinha algumas horas antes do navio chegar à cidade, então acabou aproveitando aquela cabine. Mais tarde, enquanto se vestiam e arrumavam suas roupas e cabelos, foram para o banho do navio para continuar seu momento, finalmente estando prontos quando o navio se aproximava do porto. John, eu não preciso participar disso, certo? Eu quero visitar a cidade. Arya exclamou, admirando quão enorme era a cidade e sua estrutura. Tudo bem. Todas as suas mulheres tinham a mesma aparência, mas apenas Arya iria para a cidade enquanto as outras ficariam no navio. Ei, não se preocupe, rei, nós a protegeremos. Um grupo de anões disse e John assentiu. Naquele momento, meu rei, há uma multidão gigante no porto. O capitão, que era um Varg, recebeu as preocupações de todos os 30 navios, e John assentiu, já ciente disso. Eles parecem estar nos recebendo de braços abertos. Só não fique tão chocado com o que eles vão me chamar. John suspirou, imaginando como isso tinha acontecido. O que você quer dizer, John? Rhaenys perguntou ao seu lado. Você verá. John apenas disse isso, ainda imaginando como um povo parecia adorá-lo sem nem mesmo conhecê-lo. Assim que o navio chegou às águas do porto para atracar, todos puderam ouvir as vozes de milhares de pessoas ali, gritando para eles. Azor Ahai! É ele, o guerreiro de Errilolor. Azor Ahai! Azor Ahai! É a ele que eles estão se referindo, John? Ygritte olhou para ele realmente surpresa. Azor Ahai? O que isso significa? Rhaenys perguntou. É uma lenda, até mesmo de Lite. É sobre um guerreiro que veio do leste, que lutou na primeira longa noite. Ele tem muitos nomes ao redor do mundo, também conhecido como o Guerreiro da Luz, o Filho do Fogo, o Guerreiro das Chamas, Caçador das Sombras, Último Herói. Arya murmurou, olhando para John antes de seu olhar cair em Windy. Eu não estava viva naquela época, então não sei. Sobre ele, ela respondeu. Líf o conhecia, ele realmente existia, disse John. Ele o tinha visto durante a primeira longa noite também, um tempo sinistro que ele preferia não revisitar, um tempo em que os 7 reinos caíram contra o exército dos mortos. Noite longa? Daenerys perguntou, se aproximando. Ela ainda não tinha ouvido falar dela desde que John pediu para não falar sobre a guerra que Artica enfrentaria. Um período de escuridão há mais de 8.000 anos. Azor Ahai ajudou a quebrar o reinado do terror em Westeros enquanto expulsava os exércitos dos mortos enquanto liderava a última armada. Ele era uma figura mística e poderosa, e fez isso graças a uma espada que ele criou, trabalhando por 30 dias e 30 noites antes que a espada quebrasse. Arya continuou com uma lenda que ela pessoalmente gostava. Ele não desistiu e trabalhou mais 50 dias e noites, mas novamente ela quebrou. Mais uma vez, ele trabalhou por 100 dias e noites, mas dessa vez com perturbação visível. Quando terminou, ele chamou sua esposa Nissa Nissa. Ele pediu que ela desnudasse o peito, dizendo que a amava mais do que tudo, afinal, ela era a coisa mais preciosa em sua vida. Embora confusa, ela o fez e antes que pudesse reagir, a espada foi cravada em seu coração enquanto ela gritava em êxtase e medo. Por mais difícil que fosse esse ato, o coração e a alma de sua esposa se fundiram com a lâmina, dando origem à espada luminosa flamejante, a espada vermelha dos heróis. Usada para proteger a humanidade e expulsar todo o mal que ameaçava todos os seres vivos contra as forças das trevas. Arya concluiu. A longa noite dos caminhantes brancos. Não era uma lenda para assustar crianças? Rhaenys perguntou, atordoado. Não, isso realmente aconteceu, e os caminhantes brancos existem, e eles estão no norte, John disse finalmente, enquanto Daenerys e Rhaenys olhavam para ele em choque. Mas Arya, Ygritte e Windy tinham expressões calmas. Dizem que quando o mundo mais precisar dele, Azor Ahai renascerá. Arya não conseguiu deixar de murmurar para todos enquanto seus olhos pousavam em John. Não vejo nenhuma espada flamejante com John. Ele terá que perfurar o coração de uma de suas esposas? Ygritte disse com um sorriso travesso. Não brinque com isso, Ygritte. Eu não me vejo como Azor Ahai, muito menos tendo que perfurar o coração de alguém para isso. Mas eu sei que meu objetivo é derrotar essas coisas. É por isso que eu tenho Artica para isso, não uma espada que exigiria que eu sacrificasse um ente querido. John disse em um tom firme e severo. Tudo bem, chega de conversa. Vamos encarar essa recepção, John disse finalmente enquanto apertava uma de suas espadas na cintura e começava a sair, deixando todos para trás, pois estava apenas com seus ministros e guardas. Estão todos prontos? Vamos lá, pessoal, ele disse aos homens que o acompanhavam, com todos o seguindo em direção à prancha de embarque já posicionada. A multidão começou a aumentar, e o barulho ficou mais alto quando ele apareceu. Ei, cara, você é muito famoso aqui, talvez até mais que Artica. Tormund exclamou animadamente, enquanto os outros guardas olhavam, sem entender por que John o havia escolhido para vir. Mas John havia feito isso porque Tormund poderia ser uma boa distração, e foi por isso que ele foi selecionado dessa vez. Azor Ahai! Azor Ahai! Gritavam, apontando para ele, continuando a chamar seu nome. Houve gritos de afirmação e outros de questionamento enquanto buscavam respostas em seu olhar, já que estavam supostamente diante de um herói lendário. A cidade estava assim porque nos últimos dias, os sacerdotes vermelhos começaram a relatar a grande visão que o sumo sacerdote tinha visto nas chamas. Eles alegaram que a visão foi concedida por seu deus Errilolor, ao custo da própria visão do sumo sacerdote Benerro, que ficou cego após a revelação.
Segundo o relato, ele viu uma grande batalha na escuridão sem fim, onde não havia sol por meses, e quem liderava a humanidade era um homem do norte de Westeros, com cabelos pretos e olhos cinzas com feições esverdeadas representando um toque divino. Ele era a canção do gelo e do fogo. Alguns dizem que Azor Ahai deve renascer em meio à fumaça e ao sal para lutar contra a escuridão que se aproxima. Este evento marcará o fim de uma longa noite e o retorno da luz ao mundo, com o renascimento do herói sendo aquele que libertará o mundo da escuridão. Assim começaram a surgir rumores de que o mundo logo mergulharia na escuridão, e somente o Salvador escolhido pelo Deus Vermelho teria o poder de liderar a humanidade e salvá-la da destruição. As pessoas naturalmente buscavam um herói, especialmente alguém que viesse de eventos tão significativos como os do agora conhecido profeta Benerro, que foi cegado para trazer a profecia. Então Jon foi facilmente declarado como tal herói, e a maioria dos habitantes de Volantis acreditou. Até a nobreza teve que se curvar a essa ideia, embora alguns não acreditassem verdadeiramente em tais palavras, mas eles não tinham escolha. É por isso que os tigres e os elefantes se uniram para recebê-lo. Ver o rei de Ártica se comportando com seus homens e até mesmo com os gigantes que o acompanhavam deu um tom ainda mais sério a essas alegações e rumores. As pessoas continuaram a gritar e apontar para ele, enquanto Jon tomava cuidado para evitar qualquer situação indesejável, pois alguém poderia tentar atacá-lo. Aproveitando-se da multidão, embora parecesse que ninguém tinha intenção de ser hostil a ele ali. Caso contrário, haveria centenas de milhares de pessoas os despedaçando em um linchamento. Assim, ele se aproximou do grupo que o aguardava. Havia duas facções, cada uma exibindo seu estandarte com o animal que as representava, assim como um grupo de Red Priest no centro, também esperando por Jon, todos eles de alta classe com base em suas roupas e joias. Jon pessoalmente não gostava dessa religião, pois eles usavam magia de sangue, queimando pessoas vivas para ganhar poder e fazer contato com seu Deus, algo que ele achava repugnante. Por essa razão, ele fez uma careta ao vê-los. Ao se aproximar, Jon observou os típicos donos de escravos das duas organizações. A maioria deles era careca, com a cabeça raspada, usando brincos e outras joias, até mesmo piercings faciais. Nenhum deles falou, enquanto Jon notou várias reações, mas ninguém tomou a iniciativa. Isso fez questionar que tipo de recepção era essa. Então, finalmente, dentre os sacerdotes vermelhos, um homem com os olhos cobertos por uma bandagem, claramente cego, veio à frente, sendo guiado por um jovem que o ajudava a se aproximar. Ele se aproximou de Jon e disse ao seu assistente: "Diga-me, Dessun, é ele? Ele é como eu descrevi. Diga-me, jovem." "Sim, somos testemunhas da realidade. Ele é como você descreveu", respondeu o jovem, fazendo Jon levantar uma sobrancelha com um comentário. "Eu sabia que o grande R. Lolor não me daria uma visão que me cegaria à toa." "É ele mesmo", disse o homem com as mãos trêmulas. "É uma honra conhecê-lo, Azor Ahai", ele murmurou. "Meu nome geralmente é Jon, sacerdote vermelho", respondeu Jon, não gostando de ser conectado à cegueira do homem, de acordo com o que ele havia dito. Apesar da resposta um tanto indelicada de Jon, o cego riu. "Haha, vejo que ele tem uma língua afiada. Que bom se ele é assim com sua espada, afinal, o mundo precisa de um protetor." Ele disse sem ofensa antes de se ajoelhar, junto com seu assistente na frente de Jon. "De qualquer forma, bem-vindos a Volantis. O Templo Vermelho está aqui para recebê-los, mas também para servi-los no que precisarem", disse o homem enquanto todos os sacerdotes vermelhos começaram a se ajoelhar naquele momento. "Estamos aqui para servi-lo, Azor Ahai, sob qualquer circunstância, pela ordem do nosso Deus", disseram eles em uníssono. Os ministros de Jon observavam, um tanto curiosos, enquanto seu rei apenas suspirava, ainda um tanto desconfortável por ser tratado dessa forma por um povo pelo qual ele não tinha simpatia. "Não me importa se ele é um herói ou algo assim, contanto que ele nos venda aquele gelo mágico que faz nossas bebidas ficarem muito mais gostosas", um homem da facção tigre disse entre seu grupo, e os outros assentiram. Parecia que até os tigres estavam interessados em seus produtos, enquanto os elefantes eram naturalmente atraídos por eles. "De qualquer forma, devemos prosseguir com nossas negociações, você não acha?" Os elefantes, acostumados a ler as pessoas, sabiam que o rei do Ártico não parecia gostar muito da recepção deles, ainda ouvindo os gritos sobre Azor Ahai. Jon assentiu com a cabeça a esse comentário e se virou para os sacerdotes de R. Lolor. "Vocês podem se levantar, nenhum homem deve se ajoelhar diante de mim, afinal, eu sou um rei que lidera um povo tão forte que nenhum deles precisa se ajoelhar." Ele falou em um tom calmo, embora fosse uma ordem, e todos os sacerdotes se levantaram no momento seguinte. "Por favor, Azor Ahai, podemos conversar um pouco sobre o que está por vir?" O cego falou mais uma vez. "Podemos fazer isso mais tarde." "Não vejo por que deveríamos fazer isso aqui", disse Jon enquanto o homem, um tanto relutante, assentiu. "Podemos prosseguir com nossas negociações se a cidade ainda estiver interessada em nossos negócios?" Jon perguntou aos elefantes. "De fato somos, rei do Ártico. Você poderia nos acompanhar até o domo mais alto da cidade?" Ele pediu, e Jon assentiu. "Sim, faremos isso, então por favor, mostre o caminho", Jon pediu. E o homem assentiu satisfatoriamente enquanto um grande grupo de guardas imaculados começou a abrir caminho pela multidão, e ambos os grupos começaram a escoltar o rei do Ártico pela cidade. Azor Ahai, ele é como eles descreveram. Ele lidera gigantes. Mas onde está sua espada flamejante? As pessoas continuaram gritando enquanto Jon só conseguia suspirar.
tentando ignorar todos os gritos direcionados a ele enquanto seguia o grupo para que pudessem finalmente discutir negócios e não o fim do mundo. Afinal, ele acreditava que não precisava de mais incentivos, pois os mortos seriam derrotados por Artica no norte. Jon está realmente em apuros. Arya comentou da nave, observando se dirigirem para a cidade. Ele certamente tem fãs neste lugar. Eu nunca imaginei que tão longe de Artica. Ygritte teve que rir do marido. De qualquer forma, isso vai dar uma bela foto. Eu posso mostrar para minha filha quando ela crescer sobre o pai dela ser famoso tão longe de casa. Ygritte disse enquanto começava a sair, com Jon desaparecendo na multidão, enquanto os gigantes apareciam à distância. Mas logo se perdiam nas próximas ruas que eles tinham que pegar. Parece que acabou, agora temos que esperar. Daenerys, vamos brincar? Wind falou enquanto Arya estava saindo, e a garota apenas assentiu, ainda pensando no que tinha visto. Vou para o meu quarto. Não vai demorar muito para o menino nascer, disse Rhaenys. Todos foram embora, enquanto apenas Arya ficou, começando a se preparar enquanto a multidão começava a se dispersar ou seguir Jon pela cidade, enquanto ela reunia alguns amigos para explorar a cidade com ela. Capítulo 170. Comércio Articano em Essos 25. Essos, 296 d.C. Uma reunião acalorada estava começando no ponto mais alto da cidade enquanto Jon estava sentado na frente dos homens negociando seus produtos. As mansões dos altos nobres em Volantis estavam todas concentradas em uma colina mais alta do que o resto da cidade, sinalizando seu poder sobre ela, enquanto ambas as facções estavam presentes nesta área. Você está dizendo que não podemos vender por um preço mais alto? Um homem careca com uma tatuagem de sua facção, os Tigres, no braço falou em voz alta. Acalme-se, viu? Disse o nobre de sua própria facção. Por favor, estamos aqui para negociar, não para começar uma guerra. Alguém da facção dos elefantes disse em tom de decepção, não querendo que Jon Artica fosse embora. Enquanto isso, Jon estava do outro lado, junto com seus 2 ministros e guardas reais, uma sobrancelha erguida para o tolo e seus homens, cujas mãos estavam prontas para pegar suas espadas se necessário. Mas não podemos definir o preço que queremos para seus produtos. Isso é inaceitável. Não importa o que aqueles homens do Templo Vermelho digam sobre ele ser um Azor Ahai sem sentido ou algo assim. O homem rosnou de raiva, claramente acostumado a se impor a qualquer convidado. Meus produtos, minhas regras. Nunca tive problemas em deixar isso claro. Se você não gosta, não compre. Jon começou enquanto começava a se levantar. De qualquer forma, pegue ou deixe, Jon disse em um tom mais sério. Antes que alguém pudesse falar, o nobre chamado viu e falou. Esqueça Volantis então. Ele disse, não querendo se prender aos preços do fornecedor. Ele tinha seu próprio orgulho e queria fazer o que quisesse com seus próprios produtos comprados. Calha a boca, viu? O mesmo homem de antes, da mesma facção, exclamou para a tolice de outro nobre. Espera, nós queremos. Não podemos ir sem o gelo, certo? Alguém da facção dos elefantes exclamou em desespero. Ele é Azor Ahai, não ofenda seu bastardo, gritou outro, claramente um crente zeloso. Mas antes que pudessem resolver a situação, Jon se levantou. Tudo bem então, vou voltar para meu navio e partiremos em breve. Jon disse simplesmente, deixando todos os nobres atordoados com isso. Espere, rei de Artica, não podemos acabar assim. Um deles gritou, vendo Jon passando pelo sofá. Sinceramente, minhas regras são inflexíveis para o acordo, margem de lucro de 40%, nada mais. Caso contrário, pararemos de negociar com você. Jon disse. Você não pode simplesmente ir embora assim. Podemos negociar, viu? E não participará mais da reunião. Outro falou. Ei, você não pode estar falando sério. Viu? E gritou em fúria. Eu concordo com ele, você deveria ir embora, viu? E outro concordou, enquanto Viu e ficou ainda mais furioso com os membros de sua própria facção o expulsando. Você vai se arrepender disso, eu juro. Viu? E exclamou, virando-se com orgulho ferido e saindo da sala. Mas mesmo com aquele nobre desaparecido, Jon balançou a cabeça, sem retornar ao sofá. Não temos mais nada para discutir hoje. Voltarei para a nave e retomaremos a discussão dos contratos amanhã. Vocês podem ficar e experimentar os produtos. Jon disse, olhando para cada um deles com uma expressão indiferente. Espere, se você ficou ofendido. Não queremos isso, por favor, rei de Artica. Alguém exclamou. Há muitas coisas acontecendo no meu dia hoje. Primeiro fui declarado herói pela região do Deus Vermelho, algo que eu não esperava. Então, prefiro ficar com minha família e manter minha mente quieta absorvendo tudo o que está acontecendo. Jon simplesmente disse, mais porque estava farto de lidar com as duas facções do que se importar com alguns tolos orgulhosos. Temos algo que possamos fazer, rei de Artica? Alguém dos Tigres falou com algum pesar. Dê uma olhada em nossos produtos e reflita se vale a pena comprar de nós ou não. Não rebaixaremos Artica ou trataremos Volantis de forma diferente de todas as outras cidades que visitamos. Espero que você possa entender isso. Jon disse no mesmo tom. Sim, faremos isso. Obrigado pela gentileza e esperamos nos encontrar novamente amanhã. Um membro da facção dos elefantes disse cautelosamente. Ótimo, vamos lá. Jon disse, interrompendo qualquer outro alto nobre de Volantis que tentasse compartilhar seus pensamentos com ele. Eles então começaram a sair da sala, enquanto um homem dava instruções ao seu servo para guiá-los para fora. Ao saírem da casa, encontraram duas pessoas esperando no pátio, aparentemente dispostas a ficar até o fim da reunião, não importando quanto tempo durasse. Ele está aqui.
Perguntou o sumo sacerdote cego, sentindo vários homens saindo naquele momento. Sim, eles estão acabados, sumo sacerdote Benerro. Dessun disse, observando os Articans se aproximando. Azor Ahai, por favor, podemos falar agora? Ele perguntou para o vazio, incapaz de saber exatamente onde Jon estava. Vamos deixar isso para amanhã. Não tenho tempo para isso hoje. Jon disse simplesmente, seguindo o caminho onde seus gigantes e outros guardas, que o acompanharam até lá, esperavam para retornar aos navios. O sumo sacerdote pareceu decepcionado com a recusa. Espere, me diga uma palavra. Dessun deixou o sumo sacerdote e se aproximou de Jon, apenas para ser parado por seus guardas, que não o deixaram se aproximar. Nem mais um passo. Disse Ziler, um dos guardas reais. Espere. O homem tentou falar mais, mas não conseguiu fazer mais nada. Veremos isso amanhã. Jon disse sem olhar para trás. Esqueça Dessun. Deixe Azor Ahai fazer as coisas no seu tempo. Benerro disse, não querendo incomodar Jon. Mas, Dessun parecia incerto. Ele não desistiria tão facilmente, afinal, a vontade de Lolor tinha que ser transmitida a esse homem, mesmo que parecesse desrespeitoso. Ele está cego por sua causa. Ele exclamou para o rei de Artica, que parou ao ouvir essas palavras. Dessun. Este é o testamento de Lolor, exclamou Benerro, não gostando que seu assistente culpasse Azor Ahai por sua condição. Não me lembro de ter cegado um homem idoso aqui em Volantis. Jon disse indiferentemente, não gostando daquelas palavras. Não estou dizendo que foi assim. Dessun insistiu, enquanto os homens Artican claramente não estavam felizes com isso, pois olhavam para ele como se estivessem prontos para atacar. O sumo sacerdote Benerro perdeu a visão ao ver algo sobre o futuro deste mundo. Ele disse que o grande Senhor da Luz lhe deu uma visão, que o mundo inteiro entrará em guerra contra uma criatura congelada com os olhos azuis mais malévolos e um exército de mortos por trás dela, dizendo que você lideraria o mundo inteiro. Para ter essa visão, ele queimou os olhos logo depois, pois o grande Lolor deve exigir um preço para ver o futuro deste mundo. Ele falou com um tom tentando ser firme, enquanto todos os guardas olhavam para Jon incertos ao ouvir isso. Jon pareceu um pouco surpreso com isso, enquanto pensava sobre isso. Há quanto tempo ele está cego? Jon perguntou curiosamente. 4 dias, disse Dessun. Jon não disse nada, pensando no que ouvirá. Uma guerra contra as criaturas do norte, nós as destruiremos em Artica. Não envolveremos o mundo inteiro. Jon pensou, mas se virou pela primeira vez, olhando para o jovem que claramente demonstrara coragem ao dizer tais palavras. Enquanto o ancião ao seu lado parecia ansioso para se desculpar para evitar ofensas, apesar de ser um sumo sacerdote, tão importante ou até mais do que os nobres com quem Jon acabará de negociar. Ele olhou para o homem ao seu lado, que estava tremendo e parecia bem frágil, e Jon não pôde deixar de sentir alguma empatia por ele. Você ficou cego porque seu Deus lhe mostrou o futuro, meu futuro? Jon perguntou diretamente. Sim, grande Azor Ahai. Ele me mostrou seu confronto contra o ser maligno que quer acabar com o mundo. Ele me deu a tarefa de ajudá-lo com o que você precisar. Ele falou esperançoso. Jon permaneceu em silêncio por um momento, enquanto o jovem ali também parecia um pouco incerto e decidiu aceitar o convite. Tudo bem, vamos conversar. Vou ouvir o que você tem a dizer. Jon comentou, apesar de não gostar do Deus Vermelho ou de sua religião, ele tinha que dar pelo menos isso a um ancião que alegou ter perdido a visão ao vê-lo. Isso é ótimo, Azor Ahai, por favor, siga-me. Venha Dessun, leve-nos ao Templo Vermelho. Devo mostrar a chama central ao campeão da humanidade. Benerro falou com entusiasmo enquanto o jovem se aproximava para levá-lo à carruagem do templo, e Jon montou em um cavalo, seguindo com seus homens até a cidade. Mais uma vez, eles foram surpreendidos por outra multidão querendo vê-lo, esperando o tempo todo, embora pelo menos não fosse a cidade inteira. O ministro Duque me disse que Vossa Majestade o encontrou em uma cidade no norte, e todos na cidade tentaram vê-lo. Isso é verdade? O ministro do Comércio perguntou ao lado de Jon em outro cavalo. Os Articans tinham vindo a cavalo por praticidade, enquanto os nobres tinham carruagens. Como o sumo sacerdote Benerro tinha naquele momento. É verdade. Eu conheci em Frostroar, uma cidade localizada nas terras de Glover. Eu era bem famoso no norte naquela época, e tinha apenas 8 dias de nome, quase 10 anos atrás. Isso me traz lembranças. Jon acabou sentindo um pouco de nostalgia por seu tempo antes de ir para a muralha. Enquanto se escondia em Volfoaldes após a comoção que causou em Frostroar com o filho do prefeito na época. Eu me pergunto como aquela família na fazenda Isseil deve estar agora. Jon murmurou, um pouco perdido em pensamentos. Afinal, ele era apenas um garoto perdido naquela época. Hoje ele era alguém completamente diferente, alguém importante para o povo de Artica. Deixando seus pensamentos de lado, enquanto os gigantes seguiam junto com os sacerdotes vermelhos, com a multidão gritando seu nome continuamente, ele avistou o grande templo vermelho, a maior estrutura da cidade, com o ar acima dele brilhando devido a uma chama queimando nas proximidades. Ei, ouvi dos guardas que aquele lugar se iluminou como um fantasma queimando. Tormund, entre o grupo de guardas, disse animadamente e Jon apenas assentiu enquanto se aproximavam da entrada, com um grupo de pessoas todas vestidas de vermelho. Aparentemente uma recepção enquanto todos os crentes se reuniam ao redor deles. Ele se aproximou enquanto desmontava do cavalo, deixando seus guardas para trás. Apenas 4 guardas reais virão comigo. O resto de vocês fique aqui fora com os ministros. Jon disse, pois não viu perigo no templo, tendo-o examinado com seus animais.
O sumo sacerdote Benerro já estava fora da carruagem com seu assistente. Ele até parecia ser capaz de ver Jon, pois seus olhos se voltaram diretamente para ele. Bem-vindos ao nosso templo sagrado, o Templo Vermelho. Tenho certeza de que Lolor ficará satisfeito com sua presença, uma bênção do Senhor da Luz para todos nós. Benerro falou suspirando com todo esse fanatismo enquanto guiava Jon em direção à multidão, seguido por seus homens. Assim que se aproximaram, a multidão se ajoelhou e falou em uníssono, enquanto alguns olhavam para o chão. Estamos aqui para servi-los. Azor Ahai. Suas vozes sincronizadas. Levantem-se. Ninguém se ajoelha diante de mim, Jon disse em um tom firme. E eu serei honesto, não estou aqui para pedir sua ajuda. Mas estou aqui por causa do seu sumo sacerdote Benerro. Todos se levantaram com expressões variadas ao ouvir isso, mas ninguém demonstrou raiva ou desgosto com as palavras de Jon. Sumo sacerdote Benerro, posso. Uma mulher surgiu da multidão, com cabelos castanhos escuros, longos e ondulados, e olhos castanhos escuros. Usando um vestido vermelho como todos os outros e uma pedra vermelha, um rubi, em volta do pescoço, como todas as sacerdotisas vermelhas. Kinvara? Benerro perguntou, tentando reconhecer a voz. Isso mesmo, sumo sacerdote. Ela respondeu, colocando os braços um sobre o outro na frente da barriga, uma postura à qual estava acostumada há muitos anos. Claro, seria agradável que você nos acompanhasse. Ele respondeu enquanto ela se aproximava de Jon com olhos penetrantes. Ó, grande escolhida do Senhor da Luz, estou aqui para servi-lo como um instrumento do meu Senhor, em tudo o que precisar. Ela disse, olhando para o corpo de Jon, mostrando claramente sua intenção, enquanto Jon sentia vontade de revirar os olhos. Ele não gostava de ser tratado dessa forma, mesmo sabendo que tinha poderes que nenhum deles poderia imaginar. Em Artica, apesar de ter a admiração e o respeito de seu povo, ninguém era tão radical. Estou aqui apenas para ouvir o sumo sacerdote, então estou bem. Jon disse. Ela era uma mulher muito bonita e sedutora, como ele tinha que admitir, mas ele nunca dormiria com alguém como ela. Então eu gostaria de levá-lo até a chama central junto com o sumo sacerdote, pois há algo que o grande Deus Vermelho está interessado em lhe dar. Ela não se ofendeu com a rejeição de Jon enquanto falava. Tudo bem, me levem lá, disse Jon, querendo ir embora logo, e ela sentiu satisfeita, enquanto a multidão abria caminho para eles prosseguirem. Assim, eles entraram no templo, caminhando silenciosamente pelos corredores. Jon sentiu uma força no lugar, mas não disse nada enquanto caminhava com Kinvara liderando o grupo à frente, enquanto Benerro era carregado por seu assistente, e Jon seguia atrás com os 4 guardas reais. Espero que suas negociações tenham corrido bem, Azor Ahai, disse Kinvara de repente. Bem, tanto quanto possível, Jon apenas disse, não querendo mentir, enquanto ela erguia uma sobrancelha. Devemos cumprir a vontade de Azor Ahai como sacerdotes de Lolor. Mesmo que os nobres da cidade tentem ir contra Azor Ahai, certamente cuidaremos deles. Você não terá inimigos nesta cidade depois de amanhã, pois todos o tratarão como o verdadeiro rei de Volantis, ela disse. E o que você vai fazer? Queimá-los vivos junto com suas famílias? É isso que você vai fazer? Jon perguntou calmamente, mas seu tom estava cheio de sarcasmo. Eu sei que Azor Ahai não nos aceita, nosso Deus, não gosta dos nossos métodos e nos despreza com apenas um olhar, mas ainda assim, nós respeitamos você. E faríamos exatamente isso para eliminar todas as barreiras em seu caminho, afinal, você é o futuro deste mundo se ele quiser sobreviver. Ela disse no final, fazendo Jon olhar para ela como se ela fosse uma idiota. Eu não preciso que você queime ninguém em meu nome. A última coisa que eu quero é isso. E eu ficarei muito bravo se você fizer isso. Se eu ouvir algo sobre isso, vocês serão meus inimigos. Jon começou agora com um tom de raiva. Eu posso lidar com meus problemas do meu jeito. Eu não preciso de você ou dos seus métodos. Ele deu um aviso, até mesmo fazendo Benerro e seu assistente recuarem. Apesar de Jon dizer isso no meio do Templo Vermelho, nem Kinvara nem Benerro realmente reclamaram, o contradisseram ou tentaram convencê-lo. Eles apenas continuaram andando em silêncio, agora começando a descer as escadas. Havia alguns outros servos que rapidamente se curvaram quando passaram. Azor Ahai, eles murmuraram baixinho, ajoelhando-se enquanto Jon passava, e ele nem se incomodou em fazê-los levantar. Obviamente, eles eram escravos. Você sabe. Azor Ahai, eu segui antes mesmo do Senhor da Luz proclamá-lo como nosso herói, Kinvara falou novamente. Você é um homem notável, fazendo negócios e travando guerras com todos em seu caminho. Eu sempre acreditei pessoalmente que você era o verdadeiro Azor Ahai, desde que ouvi sobre você. Muitos de nós acreditávamos que ele nasceria em Westeros. Ela comentou enquanto Jon apenas ouvia, e então ela continuou. Um de nós foi atrás de Azor Ahai em Westeros, alegando tê-lo encontrado, apenas para descobrir mais tarde que ela estava com um nobre que ela acreditava ser ele. Não sei o que o Senhor da Luz mostrou a ela, mas se for o caso, tenho certeza de que ela também tem o papel de servi-lo, como nosso Deus deseja. Jon permaneceu em silêncio, não tendo nada a comentar sobre isso. Afinal, era verdade que ele era bastante famoso agora, mesmo aqui no sul de Essos. Eles continuaram até entrarem em um corredor gigante, com uma luz brilhante no final indicando a chama que eles mencionaram, queimando no centro. Jon tinha que admitir uma coisa, desde que entrou no templo, sua conexão com o fogo havia se tornado muito mais forte. Antes ele não conseguia usar magia de fogo além de criar uma pequena chama, nada muito útil em combate.
Mas agora, estando ali, ele sentia forças tão poderosas que podia começar a explodir pessoas inteiras com apenas um gesto. Era uma sensação estranha, uma sensação de poder, mas ele não se deixou levar por ela. No entanto, a curiosidade o dominou em um momento, e ele levantou a mão, criando uma enorme e brilhante bola de fogo em sua palma sem esforço, mesmo enquanto caminhava. Azor Ahai, é como dizem as lendas. As chamas queimam dentro de você, mais do que em qualquer outra pessoa, disse Kinvara, com admiração nos olhos e até mesmo um tom de devoção por Jon. Jon a ignorou enquanto andava estudando a bola de fogo. Até seus homens ficaram surpresos com ela, mas ele rapidamente apagou a chama. Poderia ser uma maneira útil de lutar, mas ele não podia depender dela em combate, apenas sua espada. Força física com esgrima e os poderes dos deuses antigos eram necessários para triunfar sobre seus inimigos. Peço desculpas por perguntar isso novamente, mas se você seguisse Errilolor, seus poderes com fogo seriam grandiosos e lendários. Fazendo todos tremerem diante de sua força como verdadeiro campeão de Errilolor, Kinvara falou em um tom trêmulo de admiração e devoção por Jon, como se ele fosse uma verdadeira divindade entre os mortais. O que ele fez? Perguntou Benerro, curioso sobre o acontecimento, mas sem saber o que havia acontecido. Jon balançou a cabeça. Você sabe que a resposta é não. Eu já sigo meus deuses, e não vou me converter a outra religião, disse Jon. Ele nunca trairia os deuses antigos, não importa o que acontecesse. Ter mais poder sobre o fogo não era razão suficiente para isso. Entre o poder de criar e dar vida através de árvores, plantas e todas as coisas semelhantes, e o poder da destruição, o poder das chamas, ele preferia dar vida, não tirá-la, pois isso havia construído seu lar. Embora Artica também tivesse sido forjada em chamas e cinzas, seu poder em construir os campos verdes era a parte mais importante. Assim, eles continuaram até chegarem a um grande espaço aberto onde as chamas queimavam, subindo para cima de uma forma bastante surpreendente. Elas não se espalharam para os lados, apenas subiram, quase alcançando o topo do templo. Ele nunca tinha vindo a este lugar sob seus olhos verdes, então Jon ficou ali, no lugar onde Errilolor estava mais próximo do mundo mortal, e se perguntou se ele teria uma conversa com o próprio Deus, vendo o que Benerro e Kinvara queriam com ele. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.